Oi gente, aqui é o Pablo e sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez na aula de momento linear. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre impulso e colisões. E antes de começar a aula, é claro, aquele recadinho de sempre, né? Se não assistiram o vídeo anterior, assistam, porque vai ser extremamente importante, é claro. E também, caso eu não tenha assistido as últimas aulas, é legal assistir também, especialmente a aula anterior a essa. E a aula lá do começo do curso sobre forças e 3 leis de Newton. Mas então, bora começar. Eu realmente espero que vocês já tenham pulado em uma cama elástica. E porque eu adorava quando eu era criança. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse brinquedo que tem a interessante propriedade de permitir que a gente pule muito alto e caia sem se machucar. Assim, se eu caísse no chão firme, de uma altura dessas, em que a gente consegue pular em uma cama elástica, existe uma possibilidade grande de que eu ia me machucar. Porque, sabe como é? Gente sem coordenação motora, que nem eu, mal consegue cair direito. E, enfim, o assunto dessa aula é momento linear, então vamos dar uma olhada em como o momento linear dá uma explicação para essa propriedade da cama elástica. Como a gente consegue fazer N loucuras na cama elástica sem se machucar. E para falar disso, nós vamos falar de impulso. O impulso, ele é a variação do momentum. Isso é momentum, momento linear, quantidade de movimento. Eventualmente eu acabo variando a expressão que eu uso, mas lembrem que essas três expressões significam a mesma coisa, tá? Bem, o impulso descreve o quanto o momentum muda. Ok, lembrando que é um momentum. O momentum é a massa vezes a velocidade de um objeto. Aqui eu deixei na forma vetorial para lembrar, momentum é de fato uma grandeza vetorial. Ele tem não só módulo, mas direção e um sentido. Então tá, se a gente considera que a massa do corpo é constante, o momento vai mudar quando a velocidade muda. E a velocidade, ela muda quando atua uma aceleração durante um determinado período de tempo. Ou seja, tem que existir uma aceleração que descreve o quanto a velocidade muda e tem que existir um tempo, porque, enfim, se a aceleração ela atua durante um período muito curto de tempo, não muda muito a velocidade. Mas se existe uma aceleração que demora um período de tempo muito longo, a mudança da velocidade pode ser maior. Lembrando aqui também que a entidade que exerce uma aceleração sobre um objeto é a força. Quando um objeto varia sua velocidade, é porque existe uma força atuando sobre o objeto. Então, a gente pode dizer que quando uma força é aplicada durante um determinado período de tempo, muda a velocidade e, consequentemente, muda o momento linear. Aqui vocês podem ver a equação da força, né? Força é igual a massa vezes a aceleração. Aqui na forma vetorial também, lembrando que força é uma grandeza vetorial também, tal como a aceleração. E se a gente substituir a aceleração pela equação de variação da velocidade dividido pela variação do tempo, ou período de tempo, então a gente consegue fazer o seguinte, a gente passa o termo de período de tempo para o outro lado da equação e fica a força vezes o período de tempo vai ser igual a massa vezes a variação da velocidade. Talvez vocês já estejam entendendo onde eu quero chegar com isso. Se a gente separar a variação de tempo pelo tempo final menos tempo inicial, que essa é a definição da variação, o final menos o inicial, então a gente já percebe aí que surgem dois termos que representam o momentum final menos o momentum inicial. E enfim, esta é a equação do impulso. O impulso, que é uma grandeza vetorial, ele é igual a força
vezes o período de tempo em que essa força é aplicada, que é igual à variação do momento linear. Deixando aqui claro em termos das unidades de medida, a unidade de medida usual de força é o Newton e de tempo é o segundo. Newton, que é igual a quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado. Isso aí multiplica pelo tempo por segundo e vai dar quilogramas vezes metros por segundo, que é a unidade de medida de momentum. Ok, mas então como isso ajuda a gente a entender a questão da cama elástica e por que ela é segura? É que é o seguinte, considerando que a variação de momento que a gente tenha quando a gente pula em chão firme e na cama elástica, ela vai ser de uma velocidade inicial qualquer, e a gente termina com uma velocidade igual a zero, porque a gente para depois de um tempo. E quando a gente bate no chão firme, esse tempo é muito curto, porque tem uma força muito grande exercida sobre a gente por um chão muito firme que mal se deforma quando a gente chega nele. Quando a gente pula na cama elástica, a força que a cama elástica exerce na gente é muito menor. Quando a gente recém encosta na cama elástica, ela é muito pequena. Na medida em que a gente vai afundando a cama elástica, essa força vai aumentando. Mas, na média, a força que ela exerce na gente é bem menor do que a força que exerce o chão quando a gente bate nele. Por outro lado, a cama elástica, quando a gente pula nela, o tempo em que essa força pequena é aplicada sobre a gente é muito maior, porque é o tempo da gente deformar a cama elástica. Então, o que acontece quando a gente pula na cama elástica é que ela exerce uma força menor na gente, só que com um tempo, durante um período de tempo maior. No final das contas, ela consegue fazer com que o nosso momentum mude praticamente a mesma coisa que mudaria quando a gente pula no chão firme. Só que de uma forma bem mais delicada, com uma força bem maior e um tempo bem maior. Mas não são todas as forças que atuam no impulso de um objeto. Existem forças que a gente classifica como externas e internas de um sistema. As forças internas são aplicadas por um corpo que está fora do sistema. Isso é, se a gente considera aqui imagina um sistema que são duas bolas de sinuca. Quando chega o taco e bate numa das bolas, o taco não faz parte do sistema. Ou seja, ele exerce uma força externa ao sistema. Forças internas são aplicadas por um corpo de dentro do sistema, sobre os outros corpos integrantes desse mesmo sistema, claro. Por exemplo, quando uma bola de sinuca, essas duas bolas que a gente considerou como sistema, quando uma delas bate na outra. Nesse momento surge um par de forças ação e reação, só que essas forças são internas do sistema. Qual a diferença prática que existe entre essas duas forças? Esses dois tipos de força? Forças externas modificam o momento do sistema. Quando você bate com o taco numa bola de sinuca, o momento total do sistema, a soma dos momentos das duas bolas, muda, porque vem o impulso vindo de fora do sistema. Forças internas não modificam o momento do sistema. Porque quando uma das bolas bate na outra, o par ação e reação, são duas forças, uma atuando em cada um dos objetos e com magnitudes iguais, só que sentidos opostos. No final das contas, o que acontece é que a variação de momentum que cada um dos objetos ganha vai ser o oposto do outro. Quando você soma essas duas variações de momentum, a soma é zero, resultando que o momento do sistema total não muda, quando existem só forças internas atuando no sistema. Por exemplo, um outro exemplo aqui que eu busquei é a do carro. Ali nas forças internas, você pode empurrar o volante do seu carro o quanto quiser. Você não vai conseguir fazer com que o carro ande, porque as forças que estão ali dentro são internas do sistema. Você atua
você coloca uma força sobre o volante te devolve uma força, uma reação de mesmo modo, só que sentido oposto. Eventualmente, tu também acaba empurrando o encosto do assento do carro, e no final das contas, o sistema total, que seria o carro inteiro com você dentro dele, o momento total desse sistema não muda. Por outro lado, quando você acelera o carro e faz os pneus girarem, o atrito dos pneus com o asfalto faz com que o asfalto implique uma força sobre o pneu, sobre o carro. O asfalto não faz parte do sistema. E é assim que o carro consegue andar, porque de fato ele recebe o impulso de uma força externa ao sistema. Então, forças internas são as forças que aplicam o impulso. Mesmo assim, as forças internas continuam sendo extremamente importantes. A gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso. Vocês podem ter uma noção disso, na verdade, com essa frase que eu coloquei aqui, que é: se o momentum de um sistema é conservado, isso é, se não atuam forças externas, podendo sim atuar forças internas, o momentum antes e depois de uma colisão são iguais. Considerando aqui os objetos que colidiram parte de um mesmo sistema. Bem, falando um pouquinho sobre as colisões, então, elas podem ser em relação à sua direção, frontal ou bidimensional. Uma colisão frontal é uma colisão em que, antes e depois da colisão, os objetos se movem em uma mesma linha, que deve ser o caso mais simples de colisão. Um exemplo desse tipo de colisão vocês podem ver aí, como eu estou passando aqui um vídeo de uma tacada de sinuca, em que a bola branca bate na bola amarela e as duas estão andando na mesma linha, antes e depois da colisão. A bola branca, ela não muda de direção depois de bater. Nem a bola amarela. Na verdade, ela muda um pouquinho, mas a gente já vai falar sobre isso. Colisões bidimensionais, a direção do movimento dos corpos antes e depois da colisão pode mudar. Vocês podem ver aí no vídeo uma bola de sinuca, a bola branca, bate na bola amarela agora, só que ela bate só de raspão. Isso faz com que a bola branca seja desviada para cima e a bola amarela seja desviada para baixo. A bola amarela, na verdade, ela ganha movimento, inclusive. Mas a bola branca, ela de fato sai da direção em que ela estava andando antes. Os eventos não acontecem só em uma linha agora, eles acontecem em duas dimensões, por isso, bidimensional. Aqui eu estou deixando as análises que eu fiz dos movimentos das duas colisões que eu mostrei, das bolas de sinuca, e que vocês podem ver a trajetória que as duas estavam fazendo, melhor aqui, né? E que na colisão unidimensional, o frontal, tem um pequeno desvio, né? Mas enfim, nenhuma colisão é perfeitamente frontal, né, gente? Mas na colisão bidimensional, vocês conseguem ver ali claramente que a bola branca ela acaba sendo desviada um pouco para cima e a bola amarela ganha a sua velocidade para baixo, né? Nenhuma das direções é a mesma da direção que a bola branca estava tendo antes da colisão. Bem, sobre a conservação de energia, as colisões podem ser classificadas entre elásticas e inelásticas, sendo elásticas as que conservam energia e as inelásticas as que não conservam. E aqui vocês podem estar pensando, tá, mas de onde veio esse negócio de conservação de energia? A gente não estava falando sobre conservação de momentum? Bom, lembrem que momentum se conserva sempre que não atuam forças externas. Então, aqui nas colisões entre dois corpos que fazem parte de um sistema, ou seja, só atuam forças internas aqui nas colisões, a gente já parte do princípio que o momento se conserva. Só que nem sempre a energia se conserva. E energia é um negócio que vocês vão ver melhor no próximo vídeo, mas que aqui cabe mencionar, assim, que a energia pode se manifestar de diferentes formas, entre elas em movimento. Isso, de fato, guarda uma relação grande com o momentum linear, mas a energia também pode se manifestar na forma de calor, por exemplo.
E nas colisões, a energia pode ser gasta, por exemplo, esquentando os objetos, ou então quando os objetos se deformam. Então, assim, em termos práticos, até porque vocês vão estudar energia melhor na próxima aula, colisões elásticas são colisões em que não ocorre aquecimento entre os objetos e também não ocorre nenhuma deformação dos objetos durante as colisões. Colisões inelásticas, isso pode acontecer. De maneira mais rigorosa, a gente pode dizer que colisão elástica são colisões em que a energia cinética antes e depois da colisão é a mesma. Mas, claro, isso vocês vão ver na próxima aula. E aqui um exemplo final, o pêndulo de Newton. Bem, o pêndulo de Newton é aquele experimento em que existem várias esferas em que se comportam como pêndulos, em que elas podem ser atiradas de um ponto mais alto e quando elas caem e batem nas outras, a gente observa o curioso fenômeno de só sair um determinado número de esferas no lado oposto do sistema. Assim, se a gente deixa cair só uma bolinha, sai só uma bolinha no final. Se a gente deixasse cair duas, iam sair duas. Se a gente deixasse cair 3, seriam 3. Deixando cair 4, saem 4. E se a gente deixasse cair 5, bom, pelo menos nesse pêndulo aqui de 5 bolinhas, as 5 iam continuar oscilando normalmente. Mas enfim, a explicação para esse fenômeno, ela normalmente é feita usando a conservação de momentum e a conservação de energia. E vocês podem buscar no YouTube vários vídeos sobre esse experimento que dão exatamente essa explicação. E tem até gente que calcula a velocidade que a bolinha final teria que ter e mostra que a energia e o momentum só se conservam se sair um número igual de bolinhas ao número que entrou. Bom, só tem um problema. A simples conservação de momentum e de energia não satisfaz a explicação desse fenômeno, que só um número igual de bolinhas que desceram devem subir. Ainda existe um número infinito de diferentes velocidades que as bolinhas poderiam adotar caso a gente considerasse velocidades negativas para algumas dessas bolinhas. Isso é, se a gente considerasse que a bolinha que chega pudesse ricochetear e voltar um pouquinho, ou então que não só a que chega, mas ou algumas outras bolinhas pudessem ter uma velocidade, pudessem fazer o movimento de retorno, então a gente tem infinitas possibilidades matematicamente aceitáveis para esse fenômeno. Então, não é com só a matemática que a gente vai conseguir resolver isso. Não é só com os cálculos de conservação de momentum e de conservação de energia que a gente consegue explicar isso. A solução exige a gente adotar uma nova visão sobre esse sistema físico. Exige adotar um novo modelo físico para esse sistema, que considere, e uma opção é considerar que a esfera que desce colide só com a próxima esfera, e as outras bolinhas colidem só com as bolinhas que estão do lado dela. Assim, a gente considera que as bolinhas têm um espaço muito pequeno entre cada uma delas, que permite a colisão, e aí a gente considera que a bolinha que desceu, ela colide com a próxima, que vai colidir com a próxima, que vai colidir com a próxima, e assim por diante até que a última não tem mais com quem colidir, e aí ela acaba subindo com toda a velocidade que, teoricamente, teria sido conservada com todo o momento linear e toda a energia que, teoricamente, foram conservadas ao longo de todas essas colisões. A gente não considera que a esfera que desceu interage com o conjunto de todas as esferas ao mesmo tempo. O que é o que muitas vezes a gente vê em algumas explicações sobre esse fenômeno.
Mas esse modelo que eu acabei de explicar para vocês ainda não é perfeito. Na verdade, provavelmente a gente nunca vai ter um modelo perfeito. Mas enfim, ele ainda tem lá seus defeitos. E ainda dá para tentar buscar modelos melhores. Um problema que esse modelo apresenta é que as esferas, elas na verdade não estão espaçadas. Então, esse pressuposto inicial já não é válido. E tem mais. Esse modelo, quando ele prediz que entre as colisões de cada bolinha com a próxima, todo o momentum e toda a energia cinética transferida, ele também prediz que só uma das bolinhas está se mexendo. E quando a última se mexer, todas as outras elas devem estar paradas. O que não é o que acontece de fato. Vocês podem observar aí no vídeo que todas as esferas elas estão se mexendo um pouquinho. Algumas até no sentido retrógrado, como eu estava comentando antes. Isso mesmo enquanto a última bolinha está lá subindo, claro, com uma velocidade bem maior do que as outras que ficaram ali embaixo, mas todas se movem pelo menos um pouquinho. O que não seria previsto por esse modelo que eu acabei de explicar para vocês e que eu disse que seria bem melhor. De fato, ele é bem melhor do que o que a gente normalmente vê por aí, mas ele ainda tem lá seus defeitos. Mas enfim, esse é um problema super interessante, assim, é um sistema que a gente olha assim, parece ser simples, mas quando a gente olha com mais cuidado, a gente vai perceber que é uma questão, na verdade, um pouco mais complexa que traz até discussões sobre a validade dos modelos físicos que a gente está adotando para analisar o sistema. Bom, eu vou deixar um link aqui embaixo para um artigo explicando melhor essa explicação que eu acabei de dar sobre o pêndulo de Newton. E se vocês ainda acharem confuso, claro, sintam-se à vontade para perguntar, seja aqui no YouTube, seja lá no fórum do Moodle. Espero que estejam gostando das aulas. E qualquer outra dúvida também, sintam-se à vontade para perguntar. Eu vou ficando por aqui então. Nos vemos nas próximas aulas. E até mais!